Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Por que Deus permitiu o sofrimento de Jó? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Essa é a pergunta de muitas pessoas, né? Por que Deus permite o sofrimento, né? Não só o de Jó, mas quantas pessoas sofrem no mundo, umas menos, outras mais, não é verdade? E hoje nós vamos estar falando desse tema em nome de Jesus. Nesse momento, vamos estar orando para agradecer a Deus por mais uma semana que estivemos na presença do nosso Deus. Estamos sem água hoje aqui na cidade, todo mundo com sede, mas vamos pedindo graças a Deus que Ele nos dará a graça para vencer todas as dificuldades, não só essa, mas todas as dificuldades. Vamos orar, vamos nos humilhar na presença de Deus. Convido a igreja para ficar de pé. Você que está conosco agora online, você também reúna a sua família e ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, estamos aqui na Tua presença nesta hora para Te agradecer, Pai, por mais uma semana. E também, Pai, Te pedir a bênção para mais um culto, Senhor. Pai, eu senti, eu não sou nada, Pai. Por isso eu dependo do Senhor para estar dirigindo este culto nessa noite. Queremos também, Pai, nos humilhar diante de Ti, Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Somos pecadores. Aleluia. Lavados e remidos no Teu sangue, mas procurando, aleluia, vencer o pecado todos os dias, Pai. Por isso nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados ocultos, esquecidos, aleluia, e que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com o coração, aleluia, sincero, com o coração humilde, com o coração quebrantado, Pai. Faz o extraordinário do Senhor em nossas vidas nessa noite, Pai. Cura vidas nessa noite, Pai. Abre portas de emprego nessa noite, ó Pai. Liberta nessa noite, salva nessa noite, ó Deus,
é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Receba toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração que vai ser entregue ao Senhor nesta noite, através dos cânticos, através de ofertas, através dos dízimos, da honra, das palavras de glória a Deus, de aleluia, aleluia. Receba toda adoração, aleluia, das palavras de gratidão, dos testemunhos. Receba toda honra, toda glória e todo louvor que é devido a ti nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, aleluia, agora com os nossos hinos, louvores, que nós possamos exaltar o nome do nosso Deus. Se você que está online agora, não deixe as notificações do seu smartphone te distrair. Cuidado com a armadilha de Satanás e não se deixe se distrair. Foque na adoração, se possível, feche os seus olhos e adore ao Senhor. Aleluias. Glórias seja dada ao nome de Jesus. Vamos declarar: Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos declarar: teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Aquele que alivia, leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Cantaremos pra sempre e amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Declarar o teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Diz, Senhor, os tronos e domínios, governos e poderes.
da morte do rei Uzias, Isaías e o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam, toda a criação exaltado és, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim, ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Glórias a Deus, você que está procurando a paz, que está procurando a solução para os teus problemas de causas impossíveis. Procurando Aleluia. alguém que possa dar O descanso, o descanso, a paz pra tua alma. ele diz: Estou à procura dos aflitos e oprimidos. ele diz, Eu tenho paz para te dar. Estou procurando causas impossíveis. resposta, A resposta eu tenho em minhas mãos. Estou à procura do que não há mais vida. Eu sou a sua ressurreição. Eu sou a sua ressurreição. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei, e eu te aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado,
Queria que você colocasse as suas mãos sobre a pessoa que está ao seu lado. Que a sua mão seja a mão do Senhor. Aleluias. O seu trabalho é descansar no Senhor. Ele não quer que você leve esse fardo pesado. Ele já levou sobre ele, lá na cruz do Calvário. Ele traz alívio essa noite para a sua vida. Ele traz alívio para você nesse dia. Você não pode carregar isso. Ele já carregou por você. É tempo de você lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele diz: eu, o Senhor, te aliviarei. Adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Que diz assim: em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Amém? Os irmãos podem sentar rapidinho. Maneide, está muito forte aí, Maneide? Tá bom? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vimos aqui o apóstolo Paulo, né? Lembrando das palavras e orientando, né, as pessoas, lembrando as pessoas de que dar é muito mais satisfatório do que receber. Na verdade, tem pessoas que têm muita dificuldade de dar, né? Tem muita dificuldade de doar, de dar algo. Tem pessoas que jogam fora, né? Mas não dá. Tem pessoas que queimam a roupa, mas não tem coragem de dar. Não serve mais. Mas a pessoa fala: não vou dar para ninguém, vou jogar fora, né? E assim muitas outras coisas. Tem pessoas que são generosas para se doar para alguém, né? Para fazer algo para alguém. Mas as pessoas ultimamente estão interesseiras, né? As pessoas estão muito interesseiras. Elas só fazem alguma coisa se for para, né, para receber algo em troca. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Meus irmãos, estar na situação de precisar é muito difícil, não é? Muitas vezes a gente tem condição de ajudar alguém em alguma coisa e a gente retém. A gente arruma desculpa de tudo que é lado para não ajudar, né? Mas se a gente for parar e examinar o que é pior, ter ou não ter, precisar ou estar na condição de ajudar, ter para ajudar ou não ter e precisar de ajuda, é muito melhor ter para dar. Porque quando você tem para dar, você tem aquele controle ali: olha, eu vou dar um pouquinho para esse aqui, vou dar um pouquinho para esse outro aqui. Eu vou dar, mas eu não preciso dar tudo. Eu posso dar um pouquinho, para que eu tenha também amanhã, né? Você consegue regular. E quem está precisando? Quem está precisando muitas vezes está no desespero,
né? E nós muitas vezes, no nosso egoísmo, a gente fala, não posso. É muito mais fácil falar não posso ou não quero do que sentir a dor daquele necessitado. Amém, igreja? Então, vamos tomar para nós essa palavra. E quando se trata de doar para a obra de Deus, isso é mais ainda profundo, né? Isso ainda é mais profundo. Igual eu contei outro dia desse aqui, que nós quando éramos de outra igreja, né? Da igreja da Yar Church, pastor Lamartine Pozella, uma igreja muito estruturada, muito próspera, né? E eu queria devolver o meu dízimo ali, era um valor baixo de R$5, um dízimo de R$50, né? E o inimigo falou no meu ouvido, para que você vai dar R$5 para essa igreja aí, igreja rica dessa, não vai nem fazer cosca. Olha o que o diabo falou, ele falou, eles não vão nem perceber esses R$5 na conta deles aí, né? E você é um pobre coitado, que, né? Fazendo aí os seus trabalhos para os cantores aí, para receber R$50. O diabo falou mesmo assim, né? E eu não olhei, porque eu falei, eu não estou dando o dinheiro para a igreja, eu estou dando dinheiro para o Senhor. A igreja é quem administra, né? Mas o meu sentimento, o meu coração tem que sentir que está dando para Deus, né? E quando nós doamos também para o nosso próximo, nós temos que doar para o nosso irmão como se fosse para o Senhor, como se estivesse servindo ao Senhor. Amém, igreja? Não deixe o diabo falar no seu ouvido, ou não aceite, né? Às vezes a gente não pode ter esse controle de não deixar. Deixando ou não, querendo ou não, o diabo ele vai buzinar ali no ouvido ali, ó, né? Porque ele não quer que você honre a Deus. Por ele não receber honra de nós, ele muito menos ele quer que nós honramos a Deus. Ele quer que a gente, né, não venha honrar ao Senhor. Então você que pegou essa palavra aí, você sentiu um desejo no seu coração de ajudar essa obra com uma oferta ou dizimar no ministério, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code, aí você vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está pelo site, vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer dízimos e oferta, a opção dízimos e oferta, você clica ali, já tem as opções, os dados bancários para você estar contribuindo. Se você está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou o aplicativo Radiosnet, a rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você tem acesso ao WhatsApp, e ali no WhatsApp, você vai na descrição do WhatsApp, lá tem os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos louvar a Deus com mais um louvor, enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Aleluias. Preste atenção à letra desse louvor que o Senhor diz para nós essa noite. Aleluias. O Senhor vai falar contigo. Não te darei guerras impossíveis de vencer. Eu tenho um processo para cada guerreiro. Aleluias. E te avaliando, decidi fazer um pouco mais com você. Exigir um pouco mais de você. Do processo um pouco mais. Dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura pra guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais.
fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. Oh, aleluia! O Senhor está te sustentando, meu irmão. Exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar um pouco mais, insistir um pouco mais, resistir um pouco mais na guerra, lutar um pouco mais, insistir um pouco mais, resistir um pouco mais na guerra. Levante as suas mãos. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, e o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento. Receba aí, receba o sustento do Senhor. Receba o sustento do Senhor. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. Oh, aleluia! Glória ao Senhor. Glórias a Deus. Amém, igreja? Vamos estar orando, vamos agradecer a Deus Resista um pela pouco mais. Fique firme um pouco mais. O nosso Deus é fiel, viu, igreja? Aleluia, Ele diz para nós nessa noite: aguente um pouco mais. Ele diz assim para mim, Ele diz assim para você. Eu não sei a tua luta, a tua dor, a tua dificuldade, a tua prova. O pastor não sabe. Mas o Senhor está dizendo para a sua igreja nesta noite: aguente um pouco mais. Suporte um pouco mais. Para que vocês possam suportar cargas maiores que virão. Lutas maiores que virão. Quando o Senhor abre as portas, a proporção de vir mais problemas, mais trabalhos, mais responsabilidades. Não queira só a bênção. Assim diz o Senhor. Pedes a bênção e não suporta a bênção? A bênção
vem com responsabilidades. E por que tu reclamas? A bênção é para os obedientes, mas a bênção vem com responsabilidades. A bênção vem com propósito, assim diz o Senhor. A bênção vem com propósito. Não é para o seu próprio bem-estar, mas vem para que respingue em outras pessoas. Por que tem fechado a tua boca? Por que tem fechado a tua mão? Falei hoje de generosidade. Quero eu mais generosidade na minha casa, na minha obra. Sinta o termômetro da minha vontade. Aonde eu mandar, irás. O que eu disser, faz, fará. E o que eu dizer, deem. Muitas vezes me desfaço de necessitado. Me desfaço de pobre, de fraco, de nu, para prová-los. Portanto, tenha sensibilidade, porque eu os provo porque amo, não porque sou cruel, mas sou pai e provo os meus filhos. Assim diz o Senhor. Aguente um pouco mais, e a bênção será maior do que a provação e do que a dificuldade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso, digno de honra, de glória, de louvor. Pai, nós queremos aqui, Pai, te agradecer pela fidelidade do Senhor, pela bênção do Senhor, pela semana que tivemos, pelo que comemos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Obrigado, Pai, pelo pouco, pelo muito. Obrigado, Jesus. Não estamos aqui orando para te agradecer pela fartura, mas também pelas vezes que o Senhor permitiu pouco para nós darmos valor no momento em que o Senhor nos dá com fartura, ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, receba, meu Pai, toda honra, toda glória e todo louvor entregue nesta noite em forma de dízimo, em forma de oferta. Todos que já dizimaram esse mês e já ofertaram, que o Senhor faça com que eles venham colher 100 vezes mais, Pai, ou 200, ou 300, ou 500, quantas vezes o Senhor achar melhor. Que o Senhor multiplique na vida de cada semeador, de cada um que plantou no teu reino, aleluia, com amor, com alegria, sem obrigação, mas com alegria e com amor, Senhor. Prospera os teus filhos, faz com que eles reconheçam que tudo vem de ti, Senhor, aleluias, e que o Senhor é digno de ser louvado e honrado. Abençoa esta igreja, abençoa este ministério, o meu ministério, o ministério da pastora Camila, o ministério de cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, e que esta igreja venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer e alimentar muitas vidas em todos os sentidos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai, também quero nesta noite orar para entregar a tua palavra. Deus, aleluia, eu não tenho nada de mim mesmo para entregar para o teu povo, para a tua igreja.
Pai, eu não conheço a vida dos meus irmãos, mas Tu conheces, Pai. Pai, eu não conheço a vida da irmã Neide. Pai, eu não conheço a vida do irmão Sérgio. Pai, eu não conheço a vida da pastora Camila, por mais que ela seja minha esposa. Eu não conheço a vida do Miguel. E talvez eu não conheça nem mesmo o meu coração, porque a Tua palavra diz que o coração do homem é enganoso, meu Pai. Mas o Senhor conhece e sabe do que nós precisamos, de qual alimento, de qual, aleluia, substância, proteína, vitamina que nós precisamos, ó Pai, cada um de nós, e que o Senhor nos dê o nutriente necessário nessa noite, para mim e para toda a sua igreja, e que o Senhor possa me usar com poder e com grande glória, e que o Senhor coloque a Tua palavra na minha boca, e no momento que eu abrir a minha boca, não seja mais eu, mas seja o Senhor falando para mim e falando para a Tua igreja, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? A presença de Deus está muito forte aqui, viu? Aleluias, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Irmãos, como já foi dito, o tema de hoje é: por que Deus permitiu o sofrimento de Jó? Não é verdade? A gente sabe que a história é uma história muito conhecida até pelos nossos amigos, né, irmãos católicos, né? Mas todo mundo tem essa curiosidade de saber por que que Deus fez isso com Jó. O que que Deus permitiu? Deus não fez, Deus permitiu, né? O que que Deus permitiu? Igreja, no mundo espiritual, a partir do momento que nós saímos dessa dimensão terrena, existe uma dimensão espiritual. Uma dimensão espiritual. E no mundo espiritual, igreja, nós não sabemos. Eu não sei o que é que o diabo fala de mim para Deus. Eu não sei o que é que o diabo fala do irmão Sérgio para Deus. Eu não sei o que é que o diabo fala da irmã Neide, da pastora Camila, né? Do Miguel não vou falar isso, porque o Miguel é uma criança. Ele ainda é uma criança inocente. Apesar de ter a descendência do pecado dentro dele, da natureza do pecado, ele já existe nele, mas Deus ainda conta como inocente. Então Deus não permite que Satanás lance nada sobre uma criança dessa. Mas sobre nós, Satanás, ele lança. Ele lança interrogações, questionamentos sobre eu, sobre você, sobre todos nós. Ele lança. Quando temos pecado, ele lança o pecado. Fala lá, diz que é teu servo, olha lá. Olha lá. E até mesmo quando santificamos a nossa vida, o diabo ele tenta provocar a Deus. Quando o diabo sabe que nós somos aquele queridinho de Deus, o abençoadinho, o queridinho de Deus, né? Aquele que tudo que põe a mão prospera, dá certo, né? E aí todo mundo fala, aquele ali é o queridinho de Deus. O diabo mesmo assim, ele procura ir lá perturbar, né? E na situação de Jó, Deus sabia que Jó era fiel a ele. Jó era um homem que se desviava, ou seja, evitava o mal, evitava o pecado. Mas mesmo assim, Satanás, Deus, como ele tem o poder de sondar o coração, Deus já sondava o coração de Jó e dizia assim: tá vendo meu servo Jó? Temente a Deus, né? Se desvia do mal, né? E mesmo assim Satanás falou assim: mas também, né? Você não deixa que nada de mal aconteça com ele. Você não deixa nem ele ficar doente,
Ele é quem tem mais gado, ele é quem tem o número de gado maior, quem tem é ele em toda a região, quem tem é ele. Você não deixa que aconteça nenhum mal na família dele. Ele só é fiel a ti por isso. Mas no dia que ele perder tudo, ele vai te negar. Não vai ter nenhum respeito por você. Ele vai te amaldiçoar, né? E o diabo lançou essa afronta. Aquilo foi uma afronta do diabo, que o diabo fez com Deus. O Senhor falou: ah, pois vá lá, toca em tudo que ele tem, só não toca na alma dele, porque até a carne dele foi tocada. Igreja, aí vem a pergunta: por que Deus fez isso com Jó? Isso não era uma coisa particular de Jó do diabo com Deus, de Satanás com Deus? Igreja, a partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Ele. E Ele faz de nossas vidas o que Ele quer. Porém, tudo que Ele quer que aconteça, ou que Ele permite que aconteça em nossas vidas, a palavra diz que contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então não temas o que pode te acontecer. Não temas o que está acontecendo com você, ainda que pareça ser injusto. Ainda que pareça ser injusto, Deus está no controle. Amém, igreja? Só que Jó, ele não tinha essa profundidade de Deus. O que Jó conhecia de Deus era dos seus antepassados falar, né? Que abriu, né? Enfim, os milagres de Deus, né? Mas ele não tinha essa profundeza, né? Como é que eu posso dizer? De Deus ser, esqueci a palavra agora, quando a pessoa pode tudo, dessa soberania de Deus, né? Ele não se atentou para essa soberania de Deus, de que Deus ele tem poder de dar vida e também tirar a vida, o poder de salvar e também lançar no inferno. Ele tem esse poder, gente. Ele faz isso a hora que ele quiser. Ele pode fazer uma criança nascer hoje do ventre da mãe, com 3 meses depois ele levar. Ele pode fazer isso. É bom? Quem passa por isso não é bom, né? Mas ele faz. Ele é dono de tudo. Ele é soberano, né? Então vamos entender essa mensagem hoje. Vamos entender, né? Vamos aqui abrir o nosso primeiro banner. E nós temos que ter muito cuidado, igreja, com o senso de merecimento e dizer assim: Deus está sendo injusto comigo, eu não mereço passar por isso. Eu sou fiel a Deus, eu sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu oro, eu consagro, blá, blá, né? Eu ajudo os outros. A pessoa pode se encher com esse senso de justiça e achar que ele está sendo mais justo do que o próprio Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Foi isso que os amigos de Jó ali estavam instigando ele, né? Falar assim: ou Deus é injusto ou você está em pecado, Jó. Ou você está em pecado ou Deus está sendo injusto com você, né? Mas Jó se permaneceu firme ali. E ele orou a Deus para que Deus desse uma explicação. Agora, Senhor, eu exijo que o Senhor me dê uma explicação do que eu estou passando, porque meus amigos estão aqui achando que eu estou em pecado e eu estou passando por isso, eu não sei nem o que responder, né? E Deus não respondeu a Jó, igreja. Deus não respondeu a Jó o porquê daquele sofrimento, ou seja, ele não sabia, né? Ele não sabia o motivo, o propósito daquele sofrimento, né? Mas tudo contribuiu para que Jó conhecesse Deus de uma maneira ainda mais profunda, né? E tudo aquilo contribuiu para o bem de Jó, que todo mundo sabe que Deus retribuiu em dobro tudo que Jó tinha, né? Vamos ler a nossa introdução, que diz assim: a história de Jó é um relato bíblico fascinante que encontramos no livro de Jó no Antigo Testamento, na Bíblia. A Bíblia não diz
quem escreveu o livro de Jó. Alguns estudiosos atribuem a Moisés e outros a Salomão e até a Eliú. Então Deus permitiu que Jó sofresse para provar o amor de Jó, para provar que o amor de Jó era verdadeiro. Então, igreja, se o diabo queria ali, de repente, tentar a Jó, né? Eu quero acreditar, isso aqui é um comentário meu, né? Um raciocínio meu. Se o diabo queria ali provocar, viver, tentando Jó a negar a Deus, né? A fazer com que Jó perdesse o amor por Deus, Deus permitiu aquilo ali para que Satanás, a Bíblia diz que Satanás caiu por terra. Nessa batalha, Satanás foi derrotado. Nesse duelo aí, né? Ou, vamos colocar num linguajar de hoje, uma aposta. Nessa aposta aí, Satanás perdeu. Porque Jó permaneceu fiel. Né? Então Jó era um homem justo que enfrentou uma série de tragédias, mas manteve sua fé em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história nos lembra da importância da confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o propósito de nosso sofrimento, e como a humildade diante da grandeza de Deus pode nos trazer paz e restauração. Amém? Vamos aqui para o banner 2, segundo banner. Então, afinal, por que Deus permitiu que Deus permitiu que tirasse tudo de Jó, né? Vamos ler aqui a passagem que fala, essa passagem, que é Jó capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Jó era um homem íntegro e temente a Deus, né, como nós lemos aí no versículo em cima, onde o próprio Deus confirma que Jó era irrepreensível. Jó não merecia castigo porque não pecava e o seu coração era bom. Ele não pecava e a Bíblia diz que o coração dele era bom. A Bíblia diz que os filhos de Jó viviam só nas festanças e cachaçada e bebedice. Eles eram ricos, tinham condição, né? Diz que era só festaiada e bebedice, né? E diz que Jó oferecia ofertas a Deus pelos filhos. Oferecia ofertas a Deus pelos filhos. Para você ver que ele não dava ofertas a Deus só por ele. Ele dava também pelos filhos, porque ele via que os filhos, né, precisavam se consertar com Deus, e ele fazia aquilo ali porque ele queria de alguma forma ou de outra que os filhos fossem salvos. Mas igreja, não pense que quando Deus permitiu que Satanás, né, matasse todos os filhos de Jó, né, destruísse tudo que ele tinha, roubasse tudo que ele tinha, Deus tinha perdido o controle. Não, Deus não tinha perdido o controle. Deus sabia das maldades, dos pecados dos filhos de Jó. Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo. Não pense que Deus permitiu que aqueles filhos de Jó eram, né? Os filhos de Jó morreu, tudo bonzinho, era tudo fiel a Deus, não. Deus já sabia, né? Que os filhos de Jó não temia a Deus, e quando Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo, é o momento de acerto de conta. A Bíblia diz que eles estavam tudo comendo e bebendo, e diz que desabou, né? E todos eles morreram. Vamos mais aqui. Satanás acusou Jó de servir, acusou
Jó de servir a Deus por causa das bênçãos que ele recebia. Jó era próspero e feliz, tinha filhos e era respeitado por todos. Mas se ele perdesse tudo, certamente iria amaldiçoar a Deus. Isso está em Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Satanás estava sugerindo que Jó era interesseiro, não amava a Deus de verdade, com amor incondicional. Vamos ler aqui Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Vamos ler aqui, Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Isso aí é a conversa de Satanás com Deus, Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nem o mal aconteça a ele, nem a sua família e a tudo que ele tem. Abençoa tudo o que ele faz. E no país inteiro é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirares tudo dele, tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Então, igreja, Deus sabia que o amor de Jó era verdadeiro. Para provar isso, ele permitiu que Satanás atacasse Jó, roubando seus bens, matando seus filhos e tirando sua saúde. Mas Jó se manteve fiel a Deus e não pecou. Satanás foi derrotado. Está aqui, Jó, vamos ler aqui, Jó capítulo 1, versículo 20 a 22, Então Jó se levantou e em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Igreja, isso aqui não é uma pessoa que recebeu uma grande bênção e foi lá, botou a cara no pó e agradeceu, não. Foi alguém que perdeu tudo. Será que isso é amor? A própria palavra dizendo. Depois, então Jó se levantou e em sinal de tristeza rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí no versículo 21 ele diz: aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome, Algumas traduções falam: louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Amém, igreja? Será que algum de nós faríamos isso? Nós temos que ter cuidado, igreja, para nós não decepcionarmos o Senhor em uma provação dessa. Nós temos que ter cuidado para nós não decepcionarmos Deus em uma prova dessa. Tem muitas pessoas que por muito menos, não precisa Deus de matar os filhos, perder toda a riqueza. Tem pessoas que por muito menos está negando a Deus. É ou não é? Tem pessoas que por muito menos está negando a Deus. Tem pessoas que negam a Deus porque ele acha, não, se for para ser crente e ter que dar dízimo na igreja, eu prefiro não ser crente. Tem gente que é assim. Não precisa nem ele ser provado, não precisa nem ele se sentir que Deus permitiu um sofrimento nele, não. Por ele ter o coração duro e ele não querer honrar o Senhor, ele fala, não, eu prefiro não ser crente, que eu não vou ficar dando dinheiro para pastor. Aí usa isso, não vou ficar dando dinheiro para pastor. Mas a dureza do coração dele ali não é pelo homem, não é por causa do homem. A dureza dele
é endurecida pelo próprio Deus, pelo desejo de honrar Deus, a falta de desejo de honrar Deus, ele endurece o coração dele. Se tirasse o pastor e colocasse o próprio Senhor lá, ele inventou outra desculpa. Ele diz assim: Deus não precisa de dinheiro, ele já é rico, é dono de tudo. Ele inventar outra desculpa, né? Então todo aquele que tem um coração duro, o coração duro, ele vai ter uma desculpa para Deus. Vamos para o quinto banner. Vamos ler aqui Jó. Nós lemos. Peraí, acho que eu pulei aqui pulei aqui um aqui, não. Peraí. Tava no 3, né? Peraí. Ainda falta ler aqui, ó. Ah, não, já lemos aqui sim. Peraí, deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Então vamos ler aqui agora Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que a mulher de Ló disse. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. E Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra a Deus. Amém, igreja? Então, quando nós estivermos sendo provados, nós temos que lembrar da prova de Jó. Nós temos que lembrar da prova de Abraão, que teve que dar seu filho. Era o único filho, o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. E Deus pediu a Abraão, seu filho, pediu para sacrificar o filho. Olha que provação. Então, igreja, Deus prova os seus filhos. Deus, muitas vezes, ele sabe, ele conhecendo o teu coração, ele permite uma provação. Talvez alguém diga assim: se o marido dela botar ela para fora, se o marido dela bater nela, e não sei o que e tal, ela vai te negar. Aí Deus, conhecendo o coração da pessoa, né, daquela mulher, sabe que a mulher não vai negar Jesus. Ela fala: eu apanho, mas eu não largo Jesus. Se tiver de largar esse homem, eu largo esse homem, mas eu não largo Jesus. E vice-versa. Se for o homem que estiver ali sofrendo por causa de uma mulher ímpia, por causa de uma mulher incrédula, por causa de uma mulher, né, idólatra, injusta, ele vai dizer: ainda que eu perca o meu casamento, mas negar a Deus eu não vou negar. Negar a Deus eu não vou negar. O rei Davi, ele disse: Senhor, tira de mim tudo que eu tenho, toda a riqueza, tira de mim o reino, mas não tira de mim a tua presença. Igreja, amar a Deus não é religiosidade. Amar a Deus não é ir na igreja todos os domingos, em todos os cultos. Não é só isso. O que tem de pessoas que não falta culto, mas não teme a Deus. Na hora que a tentação do pecado chega, ele abraça e sai pulando de mão dada com o pecado. Mas todo domingo está na igreja. Muitas vezes o pecado está em cima do altar. Muitas vezes o pecado está em cima do altar. Porque quando fala em pecado, muitas vezes as pessoas pensam que é só lá. É só para quem está lá sentado. Mas muitas vezes o pecado está em cima do púlpito. Ô pastor, mas Deus não vê não? Deus vê. Deus vê, mas quando chegar também um acerto de conta, olha, se não for morte, é algo muito pior do que a morte. Você sabe que tem sofrimento que é pior do que a morte, né? Se a pessoa não morrer ali em cima do púlpito, vem doença, vem desgraça, maldições que muitas vezes vai até a terceira geração ali dos filhos, ó. Então nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Então qual foi o sofrimento
Qual foi o pecado de Jó, né? A pergunta está no ar. Qual foi o pecado de Jó? O sofrimento de Jó não foi castigo por pecado, mas Jó não sabia a razão do seu sofrimento. Ele não sabia sobre a causa de Satanás, nem que Deus estava provando que o seu amor era verdadeiro. Jó e seus amigos apenas sabiam que Deus é justo. Por isso não entendiam como uma pessoa inocente poderia sofrer. Eles pensavam que o sofrimento era sempre um castigo pelos pecados. Se isso era verdade, ou Jó estava em pecado, ou Deus estava sendo injusto. Essa passagem está lá em Jó, capítulo 4, versículo 7 e 9. Então, muitas vezes, igreja, eu já fiquei doente, que eu falei, Deus, eu estou em pecado. Tenho alguma coisa que eu fiz que o Senhor não gostou, Senhor? Mas muitas vezes, igreja, o sofrimento, ele não é derivado do pecado. Muitas vezes o sofrimento é derivado da sua fidelidade a Deus. Os escolhidos sofrem. Eu ouvia muitas pessoas dizer isso. Como os escolhidos sofrem. Eu ouvia as pessoas falando, os escolhidos sofrem, como assim, gente? Mas hoje eu estou sentindo na pele, eu não pedi para ser pastor. A partir do momento que eu falei, Senhor, me prepara para a igreja física, para a igreja grande. Me prepara para fazer culto nas ruas. Parecendo que Deus, parecendo que Deus permitiu assim Satanás me moer. Porque eu venho sofrendo, sentindo na minha carne, né, a prova de Deus. Mas eu tenho permanecido firme, igreja. Eu sempre fui mole com esse negócio. Olha, eu nunca tive problema com falta de dinheiro. Minha família me conhece. Dinheiro, pensa, uma coisa que nunca foi fácil para mim é dinheiro. Acho que não é fácil para ninguém, né? Mas pense numa pessoa que sempre teve dificuldade de ganhar dinheiro. Sempre foi eu. Mas ninguém nunca me viu chorando e preocupado. Ninguém nunca me viu chorando e preocupado. Eu sempre tive Deus que cuidou de mim. Se eu não tinha dinheiro para cortar cabelo, minha mãe dizia assim, meu filho, fica tranquilo que eu vou pedir. Minha mãe tem um hábito de falar assim, destaca que eu vou pedir o dinheiro para seu pai para comprar umas coisas lá para casa. E aí eu deixo um troquinho. Aí o troquinho eu te dou para você cortar seu cabelo, meu filho. Pode ficar tranquilo. E Deus sempre proveu na minha vida. Mas dinheiro fácil na minha mão eu nunca tive. Eu nunca tive muito dinheiro. Eu nunca tive. Tem gente que vê assim que eu tive essa passagem aí pelo Cleito Camargo, na música sertaneja. Fala assim, não. Eu já vivi no conforto, já morei bem, já tive carro bom. Mas dinheiro mesmo. Dinheiro mesmo eu nunca tive, igreja. Né? Mas se tinha uma coisa que me deixava muito mal, era ficar doente. Homem. Mulher aguenta parir, aguenta tanta coisa, mas o homem não aguenta uma dor na unha, rapaz. O homem não aguenta uma dor na unha. Se é um calinho na unha ali, o homem já está. Não aguenta mais trabalhar, não aguenta. Né, Sérgio? O Miguel levou um arranhão na unha ali já. O Sérgio fala assim, então vai ter que tomar injeção, Miguel, já que está sofrendo tanto com esse arranho aí. Né? O Miguel, quando toma um arranho aí, só Jesus na causa. Ele encolhe o braço assim, eu falo, meu filho, o braço tá quebrado esse braço? Como é que tá esse braço? Um arranho só. Já fica... Mas é coisa de homem. Homem é assim mesmo, não aguenta mesmo. Mas igreja, eu dizia assim, Deus, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ficar sem comida, eu não me preocupe. Se não tiver carne, mas tiver um ovinho, tiver uma farofinha, se não tiver bolo, cuscuz, mas se tiver um pãozinho com manteiga, se não tiver um presunto, um queijo, mas tiver uma manteiguinha ali com pão, ai, tá, glória a Deus. Para mim eu estou na benção.
Eu tô na bênção, se tiver um pãozinho com manteiga, eu tô abençoado. Não tem essa não. Mas a tal de ficar doente, isso me preocupava. Isso me angustiava. Qualquer problema, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de dente, dor na garganta, tudo isso eu ficava muito mal. Dor nas pernas, eu ficava muito ruim, ficava muito triste. Mas igreja, quando eu fiz o meu propósito com Deus, né? Que Deus começou a me provar, e Deus mandou fazer um jejum e eu não fiz. Eu acredito, igreja, que esse jejum seria para eu resistir ainda mais forte, né? E Deus comecei a orar pela igreja para Deus. Eu falei, Deus, eu quero estar pronto. Deus falou, rapaz, a carga é grande. Você não está aguentando a carga de 2 ou 3, né? Você não está aguentando a carga da sua casa, rapaz. Você está pedindo a carga dos outros, né? Mas se você quer, eu me alegro de você pedir. Só que eu vou ter que te provar. É igual que a música falou, igreja. Aguente um pouco mais. Você aguentar o que você está passando agora, quando vir a prova lá na frente, talvez não seja sua, seja de alguém, seja de um membro da igreja, ou até mesmo da sua família, né? Você tem a força, você tem a fé, você tem argumento. Como falar de algo que você nunca viveu? Meu pai diz uma coisa que não é bíblico, mas é muito certo. Experiência de vida só tem quem já viveu. Meu pai sempre falava isso. Meu filho, experiência de vida não se aprende na faculdade não, meu filho. Experiência de vida só tem quem já viveu. Porque eu dizia assim, como o senhor sabe disso, pai? Quando meu pai dava uns conselhos para nós. Meu pai estudou até a 4ª série só. Meu pai estudou até a 4ª série só. E meu pai é um homem muito sábio. Eu dizia, pai, como o senhor fala isso, o senhor nunca estudou direito, pai? Ah, meu filho, experiência. A vida nos ensina, meu filho. Experiência de vida só tem quem já viveu. Seu pai é vivido, meu filho. Ele falava isso direto. Seu pai é vivido, meu filho. Às vezes o Miguel me faz essas perguntas. Como você sabe, pai? Eu falo, meu filho, pelo amor de Deus. Você nasceu ontem, meu filho. Papai tem 47 anos no couro. Papai já passou por muitas coisas, meu filho. Papai tem experiência, né? Então, Deus, Ele nos faz passar por certas provações para adquirir experiência, igreja. Eu estou adquirindo experiência, né? E no meio dessa prova aqui, Deus é tão maravilhoso que a minha esposa não tem me visto triste dentro de casa. Eu não tenho me apresentado, me vitimizado. Esse dia eu vi um pastor aí se vitimizando no Instagram. Até parei de seguir esse camarada aí. O cara se vitimizando no Instagram, porque não sei o que. A minha avó morreu de câncer, não sei o que, blá 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 e tal. Gente, não é que eu estou sendo frio, mas você ir para frente, para frente de uma câmera, para ficar se vitimizando, para querer engajamento. Outro dia desse, chegaram na doutora Camila. Tadinho da sua mãe. A pastora botou ele para correr. Tadinho o quê, irmão? Glória a Deus, minha mãe está sendo tratada, está sendo tratada, está sendo cuidada. E Deus está no controle, meu querido. Não tem essa de tadinho não, tadinho é pro diabo. O diabo bater em retirada. Porque essa é a vontade do diabo, de te colocar para baixo. O que é que o diabo queria com aquilo ali? Talvez deixar o coração dela angustiado, para ela não conseguir trabalhar, para ela negar a Deus, para ela interrogar a Deus. Mas aí já é da natureza dela não se deixar levar pelas emoções, né? E ela sentiu ali que a pessoa não estava tendo sabedoria para falar, ela, pum, já foi firme ali. E não deixou que aquelas palavras ali viessem a bater. Então, igreja, nós temos
que ter muito cuidado quando estivermos passando por dificuldade, porque aquilo está nos amadurecendo. Estamos adquirindo mais experiências com Deus. Estamos adquirindo mais experiência com Deus. Eu, até pouco tempo, eu achava que Deus não permitiria certas coisas na vida de um crente. Porque tem hora que parece que você está nadando de braçada assim, ó, plá, 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 só nadando de braçada. Você fala, rapaz, não vou nem comer, não vou nem comer sal, tô só comendo mel de tanta coisa boa que está acontecendo. Aí você acha que você nunca vai passar por algo ruim, mas isso é um engano. Nós não temos que achar que porque somos servo de Deus, nós não vamos passar por prova, por dificuldades, por aflições, né? Deus não seria justo. O sol brilha para todos, a chuva cai, quando a chuva cai para todos também, né? Então, Deus, por Ele ser justo, Ele permite também que nós passamos por provação, assim como o ímpio passa. Agora, a diferença é que nós temos a graça de Deus e o ímpio não tem. No final nós temos a vitória e o ímpio não tem. Mas nós passamos pelas mesmas dificuldades. Igreja, eu tive essa experiência quando eu cantava no gospel. Eu cantava no gospel, via de igreja em igreja cantando nas praças, de igreja em igreja cantando. E era uma dificuldade, e portadas na cara. A gente queria cantar numa igreja grande e ninguém dava oportunidade para nós. As igrejas que davam oportunidade para nós eram as igrejinhas pequenas, né? Mas a gente queria, quem não quer, né? Todo cantor e pregador quer cantar numa igreja grande. Cantar e pregar numa igreja grande. E a gente recebia umas portadas na cara, dizer, poxa, por que é tão difícil assim? Se a gente está na presença de Deus, se a gente quer louvar a Deus, por que eles não dão oportunidade? Aí vem um cantor famoso e eles pagam para o cara cantar, e nós ia de graça, nem de graça os caras queriam que nós fosse cantar lá. E a gente ficou revoltado com aquilo. Era muita dificuldade. E quando tinha uma igreja que dizia assim, ó, quero convidar vocês e... quanto é que vocês cobram? Não, a gente não cobra não, a gente só pede que o senhor consiga vender um CD para nós. O senhor tem como vender uns 20 CD para nós? Opa, tem sim. Pode mandar os 20 CD. Nós mandamos os 20 CD, o pastor vendeu. Quando chegou lá no dia, ele falou assim, terminou de cantar, aí ele falou assim, ô pastor, nós viemos acertar com o senhor e tal. Ele falou assim, ô varão, só tem um problema aí. Que problema, pastor? Eu até vendi o CD tudo, mas precisei usar o dinheiro. O pastor vendeu o CD e usou o dinheiro, irmão. E nós dependia, nesse dia, nós viemos da Bahia e ficamos morando 2 anos e meio nos fundos da igreja, nós dormíamos no chão, tá? Baiano, não sabia o que era frio, veio de lá só com roupa de calor, passando um frio terrível. Aí o pastor falou assim, ó, tem uma escolinha dominical lá, que dava aula para as crianças, que a gente não está usando, e vou deixar lá para vocês dormir lá, vou arrumar uns 2 colchão aí, tem problema de vocês dormir no chão? Eu falei, que maravilha, pastor. Só que é frio, né? O piso de azulejo, né? O colchão direto no piso ali, a gente deveria ter colocado pelo menos um papelão, mas a gente, né, nem tinha se ligado com nada. Ficamos ali 2 anos e meio dormindo no chão da igreja, né? E aí quando pintava essas agendas, dizia assim, ô pastor, a gente conseguiu uma agenda lá e tal, só a gente não tem dinheiro para ir. O senhor consegue aí uns trocar aí para nós? Opa, quando o pastor pegava, tirava 50 conto, aí nós pegava ônibus, metrô e trem. É ônibus, metrô, né? Ônibus, metrô e trem, porque tem um metrô e tem um trem lá também, né? E aí, rapaz, quando nós chegamos, aí depois que descia lá do trem, ainda andava para dentro do bairro, né? Tinha que ir a pé. Aí nós chegamos lá,
pastor mandou essa. Falou que vendeu o CD, mas precisou usar o dinheiro. E agora, para nós voltar, que nós não tínhamos dinheiro. O pastor deu dinheiro. A gente falou pro pastor, falou, ó, ele falou assim, R$50 dá. Eu falei, dá, pastor, porque na volta lá o pastor vai vender um CD para nós, aí nós já vai ter o dinheirinho já. Ah, então tá bom. Aí deu R$50 para nós voltar agora. Cadê o dinheiro? Aí nós falou pro pastor, pastor, é o seguinte, a gente tomou o dinheiro emprestado para vir aqui na agenda. Aí o senhor fala que usou o dinheiro, e como é que a gente volta agora? Varão, mas... Eita, varão, você teve me falado logo, agora a tesoureira já foi embora. Manda chamar a tesoureira. Aí mandou chamar a tesoureira, rapaz. A tesoureira, foram atrás, pegou um obreiro, foi lá na casa da tesoureira. Enquanto isso, o culto já acabou tarde. E até a hora de conseguir esse dinheiro com a tesoureira da igreja, já estava perto de parar o trólebus, os ônibus, né? Aí falei, meu Deus, se o trem, o metrô não chegar lá no Jabaquara em tempo, nós vamos ficar dormindo no Jabaquara, porque ou dormindo na ferrovia, né? Na estação do metrô. Eu sei que por pouco nós acho que faltava coisa de 15 minutos para sair o último carro do Jabaquara até a Zona Sul. Nós conseguimos chegar na igreja lá meia-noite e pouca, né? Mas assim, tudo isso é experiência, né? E a gente achando que aquilo ali, aquele sofrimento, né? Ia acabar quando a gente fosse cantar para o mundo. Igreja, quando a gente foi cantar para o mundo, que viu que é a mesma coisa, a gente queria cantar nas casas, nas boates grandes, só portada na cara. Não, esses meninos aí, os caras são feios. Aqui é balada, só tem universitário, só gente bonita, né? Porque tem isso, nessas pambas aí, eles escolhem as mulheres bonitas, tudo fica na frente, que eles querem depois filmar e tal, para se vender, né? Não, esses caras aí são feios, esses baianos aí são feios, tem que botar uns bombadinhos aí, tem umas duplas aí que são uns bombadinhos, uns cabelinhos arrepiadinhos e tal, tem que ser nesse estilinho para cantar aqui. Esses baianão aí não cantam aqui não, né? E só portada na cara. E a gente foi ver, igreja, que é a mesma coisa, é o mesmo sofrimento, porém era pior. Por quê? Lá não tinha graça de Deus não. Lá não tinha graça de Deus. E você sofrer com Cristo, você tem a graça de Cristo. Ele vai dando graça para você suportar, para você passar. E lá não. Lá sabe o que é a graça que você consegue? Alguém para te oferecer a droga. Toma aqui, ó. Usa esse bagulho aqui, você vai esquecer tudo, você vai ficar de boa. Lá é a graça que você tem, isso aí. Porque é sofrimento, igreja. Mas na presença de Deus, eu descobri que nós temos a graça do Senhor, que nos dá força. Você está na prova, mas você está alegre, você está feliz, você está pregando, você está evangelizando, você está falando que Jesus é bom, você está falando que Jesus prospera. Você não está próspero ainda, mas você está desempregado, mas você está pregando que Deus abre porta, né? Isso é a graça. Vamos mais aqui. Deixa eu pôr no outro banner aqui. Vamos ler aqui Jó capítulo 4, versículo 7 a 9. Você lembra de alguma pessoa, aqui os amigos de Jó, né? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira, né? Então eles estavam aqui questionando a Deus e falando: você já viu algum fiel sofrer, né? Então os amigos de Jó insinuavam que ele tinha pecado escondido, que precisava confessar, mas Jó era inocente e sabia disso. Começou a entender que o sofrimento nem sempre é resultado de pecado. Amém, igreja? Então, muitas vezes, nós temos esse senso de justiça, de querer achar que o irmão que está doente é porque está em pecado. Quantas vezes, né? Alguém chega, né?
vê alguém doente e fala, só deve estar em pecado, porque olha lá, é crente e está lá, em cima da cama, olha lá. Deve estar em pecado. Tem que tomar cuidado com isso, viu, igreja? Tem que tomar cuidado com isso. Eu já fiz isso, no início da minha fé eu já fiz isso. Da pessoa estar em cima de uma cama lá, passando por uma provação, sabe lá, né, com qual propósito. Aí eu chegar e falar, lá, deve estar em pecado. Porque, como assim Deus vai permitir um negócio desse? Né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque os amigos de Jó estavam ali insinuando isso. Você só pode estar em pecado, cara. Porque ou você está em pecado ou Deus é injusto. Se for de achar entre escolher Deus ser injusto e você estar em pecado, eu prefiro achar que você está em pecado, né? A pessoa pensa assim. Mas eles pecaram contra Jó e pecaram contra Deus. Jó exigiu uma explicação para seu sofrimento, mas Deus lhe mostrou que Jó exigiu uma explicação para o seu sofrimento, mas Deus lhe mostrou que há coisas maiores que nós que não podemos entender. Amém, igreja? Tem coisas que Deus não vai nos falar, nos explicar, porque não temos capacidade para entender. Não temos capacidade para entender. Somos pequenos. Somos semelhantes a Ele? Sim, ok. Mas somos pequenos. Eu posso fazer uma semelhança de uma garrafa dessa, mas uma mini garrafa, mas é parecida, mas não tem a capacidade dessa aqui. Assim somos nós com Deus. Somos semelhantes a Ele, mas Deus é grande e nós somos como um grão de areia, né? Então, quando Deus falou para Jó, né? Jó entendeu que o mais importante não é entender porquê, o mais importante não é entender porquê, né? E ele se arrependeu de exigir explicações. Ele confiou em Deus, mesmo não recebendo explicações. Isso está lá em Jó 44, versículo 1 a 3. Amém? Vamos um pouquinho do sexto banner aqui para nós encerrar. Então, Deus declarou que os amigos de Jó estavam errados, provando que Jó não estava em pecado. Na verdade, foram os amigos de Jó que pecaram falando coisas erradas sobre Deus. Mas quando os amigos de Jó se arrependeram e Jó orou por eles, Deus perdoou o seu pecado. Deus restaurou a sorte de Jó, recompensando por sua fidelidade em meio a tanto sofrimento. O sofrimento de Jó não foi por causa de pecado, nem foi injustiça de Deus. Jó sofreu por razões que ele não poderia entender, mas ele se manteve fiel a Deus. Se permaneceu fiel a Deus, não o abandonou. A grande pergunta de Jó não é por que Deus permite o sofrimento. A grande pergunta é, mesmo assim, você ainda ama a Deus. Amém? Glórias a Deus. Com isso entendemos que mesmo em meio às lutas, o sofrimento não em meio às lutas e o sofrimento, não podemos deixar de amar a Deus e ser fiel. Podemos orar e buscar entender o propósito do sofrimento. Se Deus não responder, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Então, igreja, lembre sempre desse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Qualquer questionamento, qualquer sofrimento cai por terra quando nós já colocamos esse versículo na frente da geladeira, né, pastora? Já colocamos na frente da geladeira. Quando chegar lá for abrir a geladeira, antes de abrir a geladeira e ver a geladeira vazia, o versículo já está lá dizendo, tudo contribui.
Então, era para que hoje nós estivéssemos aqui, né? Aleluia, com a experiência que temos e sendo abençoado pelo nosso Deus. Amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta palavra poderosa, o qual o Senhor nos mostrou, Pai, que nem sempre, Pai, iremos, aleluia, iremos viver só vitórias, Pai, mas também vamos ser provados, vamos viver altos e baixos, Senhor. E nós queremos aqui, Pai, te pedir perdão pelas vezes que questionamos o Senhor com o nosso senso de justiça, o nosso senso de merecimento, meu Deus, pois nós sabemos que não merecemos nada, Pai. Tudo que recebemos de Ti é pela Tua bondade, Senhor. A nossa fidelidade só favorece a nós mesmos, Senhor. Aleluia, mas não para o nosso merecimento, Senhor, para que nós possamos viver em paz contigo, Senhor. A fidelidade a Ti nos proporciona a paz que excede todo o entendimento, Pai. E muitas vezes estamos em dificuldades, e muitas vezes estamos até mesmo enfermos, Senhor, doentes, mas sentimos paz em nossos corações, ainda sabendo, Pai, que vamos morrer. Aleluia, temos paz em nossos corações e sabemos, Pai, que se a enfermidade for para morrer, Pai, nós vamos morrer e vamos passar desta vida para encontrarmos contigo, ó Deus. Por isso nós queremos te agradecer pelas lutas, pelas provações, aquelas que vêm em forma de enfermidade, aquelas que vêm em forma, aleluia, de falta de recursos financeiros, aquelas que vêm, meu Pai, muitas vezes em calúnias, meu Pai, em defamação, Senhor, aqueles que nos caluniam, aqueles, aleluia, que nos causam injustiça, meu Deus. Oh, Pai, nós te agradecemos, até mesmo pelas pedradas, meu Pai, assim como o apóstolo Paulo diz, Senhor, que nós temos que dar graças a Deus, até mesmo pelas provações, pelas dificuldades, Pai. Estamos amadurecendo, estamos criando casca, Pai. Amanhã eu saberei aconselhar outras ovelhas que vão passar pelas mesmas dificuldades, ó Deus. Tenha misericórdia. Quantos pastores estão abastados, Senhor, estão abastados e eles desmerecem as pessoas que estão em dificuldade. Aqueles que estão abastados, meu Pai, não se sensibiliza pela necessidade dos mais fracos, ó Pai, mas o Senhor, verdadeiramente aqueles que foram chamados segundo, aleluia, teu propósito, Pai, eles serão provados, mas serão provados para sentir a dor do próximo, para sentir a dor da ovelha, para sentir a necessidade, meu Pai, aleluia, de interceder e de amar, Senhor, aqueles que não se sentem amados, aqueles que se sentem injustiçados, meu Pai, aqueles que se sentem desprezados, solitários, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor nos prova para nós lembrarmos dessas pessoas, aleluia, servir, aleluia, glórias a Deus, servir, meu Pai, de bênção, Pai, para essas pessoas, servir, meu Pai, de consolo, Pai, que nós tenhamos sempre uma palavra de consolo para essas pessoas, ó Pai, que todos nós que passamos aqui pelos nossos sofrimentos, possamos suportar um pouco mais, aleluia, no final da prova, Pai, nós receberemos a vitória e receberemos em dobro, aleluia, louvado seja Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e até mesmo aquilo que nós perdemos, nós possamos receber em dobro, assim como já foi provado, mas Ele também recebeu tudo em dobro para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Faz assim na minha vida, faz assim na vida da minha irmã Neide, faz assim na vida da minha irmã Karina, faz assim na vida da pastora Camila, faz assim na vida do nosso filho Miguel, faz assim na vida de todos que estão ouvindo agora esta palavra, esta gravação, e que todos sejam impactados e transformados e alcançados por esta palavra e pela Tua graça, pelo Teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Vamos já estar dando os avisos aqui. Quarta-feira, pastora. Quarta-feira.
quarta-feira, quarta da bênção online com a pastora Camila Gomes, às 19 horas. Vocês não percam, amém? Glórias a Deus. E de amanhã até segunda-feira, de segunda a sexta, temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar, das 21h30 às 22h, tá bom? Com o pastor Elton Araújo. E também o reprise no dia seguinte, ao meio-dia. Os irmãos não percam, em nome do Senhor Jesus. E no domingo estaremos aqui com o nosso culto da família. Aleluia. Culto de Santa Ceia, pastora? Deixa eu ver aqui se é. Ainda não, né? Glórias a Deus. Então vamos estar aqui com o culto da família, culto presencial e online para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por mais um culto, Senhor. Obrigado pela presença de todos os teus filhos, Pai, que estiveram conosco no presencial também, todos aqueles que estiveram conosco online, todos esses que estão ouvindo esta gravação, que estiveram ouvindo esta gravação. Seja com todos nós, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma noite de paz, livra-nos, Pai, do terror noturno, Senhor. Quebra, Pai, aleluia, todas as barreiras, quebra todos os ferrolhos de bronze, meu Pai, quebra as correntes, cura as enfermidades, liberta e salva o teu povo, a nossa casa, a nossa família, guarda tudo que leva o nosso nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus. Todos estendam as suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.